Uma enfermeira sofreu um acidente em casa, dentro da própria casa. Ela não estava trabalhando, ela estava de folga. Mesmo assim, ela processou o governo e ganhou o direito de receber uma indenização. Parece estranho essa história, mas eu vou te mostrar que ela é verdadeira e que ela não fez nada de errado, que está tudo dentro da lei. A enfermeira que sofreu esse acidente já era uma enfermeira experiente. Ela trabalhava em um hospital e atendia muitos casos de emergência. Ela fazia plantão, fazia aquele trabalho pesado, mais físico, mais manual ali dentro do hospital, no cuidado dos pacientes que iam chegando e, claro, tinha o uso intenso dos braços, né? Precisava ali dos braços para desenvolver o seu trabalho. Quem é da enfermagem aí vai saber do que eu estou falando. Ela um dia estava em casa, um dia comum, limpando a própria casa, piso molhado, escorregou. No que ela escorregou em casa, ela se apoiou com os braços, né? E ela fraturou nessa altura aqui, perto desse ligamento. Punho ou pulso, não sei. Gravei um vídeo contando essa história lá no Instagram. E eu falei que ela fraturou o pulso, só que me corrigiram. Disseram que não é o pulso, é o punho. Agora eu posso estar falando ao contrário, mas enfim. A fratura foi nessa região aqui. Viu? Não tem nada a ver com o trabalho. O acidente foi em casa mesmo. Não tinha nada a ver com o trabalho. Ela foi pro hospital, foi atendida, identificaram a fratura. Teve que fazer uma cirurgia para fixação correta ali dos ossos e ficou afastada na expectativa de tudo voltar ao normal. Ela deu entrada no INSS, passou então a recebeu os primeiros 15 dias pelo hospital e dali para frente, depois dos 15 dias, ela começou a receber o benefício do INSS. Normal, nada de diferente até aqui. Depois de alguns meses de tratamento, já chegando no final do tratamento, quase sendo liberada para trabalhar, ela notou que mesmo tendo feito a fisioterapia, tendo feito, sim, tudo certinho, a mobilidade da mão direita dela, onde ela fraturou, ela não estava voltando ao normal como era antes. Além disso, ela sentiu uma diminuição da força na mão que teve toda a cirurgia e etc. Chegou então no final do tratamento, o médico dela liberou ela para voltar ao trabalho de enfermeira, só que falou assim, você cuidado, essa mão, como você está com essa diminuição de força e essa mobilidade, você toma alguns cuidados ali no seu trabalho, para não ter nenhum problema ali com os seus pacientes que você for atender e desenrolar. Mas dá para trabalhar sim. O INSS logo deu alta para ela também, na verdade o INSS mal esperou o tratamento, já liberou ela para trabalhar. E ela volta para o trabalho, e no primeiro dia de trabalho, ela percebe que já não conseguia trabalhar como antes. Mas tudo bem, às vezes era o primeiro dia, ela pensou, né? Primeiro dia de trabalho, vamos deixar rolar. Passou uma semana, 2 semanas, 1 mês, 3 meses, e ela chegou à seguinte conclusão. Beleza, eu dou conta de trabalhar, graças a Deus, eu consigo desempenhar o meu trabalho. Mas não era mais como antes do acidente. Aquela limitação que parecia boba, parecia simples, na hora do trabalho, na hora de tirar plantão, na hora de atender paciente, estava atrapalhando ela. E aí veio o medo de falar com os colegas, de explicar isso, né? E as pessoas acharem que ela estava se vitimizando, estava de mimimi. Mas o fato é que ela tinha, sim, uma limitação para o trabalho. É importante até eu já esclarecer para vocês aqui que existe uma diferença entre poder trabalhar e poder fazer tudo, tá, pessoal? É muito importante aqui a gente estabelecer essa diferença. E era justamente o caso dela, ela podia trabalhar. Claro que ela podia trabalhar, ela queria trabalhar, ela não queria nem saber de voltar para ficar afastada pelo INSS de novo, recebe menos do que estava trabalhando, tem que ficar passando por perícia. Não, nada disso, ela não queria voltar para essa realidade, ela queria continuar de fato trabalhando. Tanto é que foi isso que ela fez, ela continuou trabalhando e ela conseguiu trocar de função e sair da emergência, ir para um setor onde não havia tanta exigência física das mãos. Tranquilo, ela conseguiu isso dentro do hospital, o hospital colocou ela na outra função. Só que toda essa situação dá direito a ela, e ela não sabia, a indenização chamada auxílio acidente. Todo mundo sabe que, pelo menos quem paga INSS, a maioria das pessoas sabem
que o INSS ele vai pagar o afastamento, o auxílio-doença, que agora até mudou de nome. Agora não, né? Já desde 2019 mudou de nome para auxílio incapacidade temporária. E o pessoal, as pessoas sabem também da aposentadoria por invalidez, que é a aposentadoria por incapacidade permanente. Só que nem todo mundo sabe, e essa enfermeira também não sabia, que existe o auxílio acidente, que é uma indenização paga justamente para trabalhadores e trabalhadoras que vivem esse tipo de situação. Sofre o acidente, volta para o trabalho, mas volta com uma redução da capacidade para o trabalho. Algumas pessoas até sabem da existência do auxílio acidente, mas acham que o auxílio acidente ele é pago somente para casos de acidente do trabalho. Eles não sabem que acidente fora do trabalho também dá o direito ao auxílio acidente. Claro, deixe na pessoa uma sequela ali que realmente prejudique o trabalho dela, tá? Se ela tivesse essa mesma sequela, mas num trabalho que fazia a menor diferença na vida dela, ela não ia ter direito, tá bom? Mas como no caso dela faz, então aí ela tem direito de receber. E as pessoas pensam que é só o acidente do trabalho. Por quê? Até 1995, abril de 1995, o auxílio acidente realmente ele era pago somente para acidente do trabalho, somente nos casos que o acidente do trabalho deixou a sequela. Em 1995, a lei foi alterada e então passou a existir a possibilidade de receber o auxílio acidente mesmo nos casos onde não existe o acidente do trabalho, o acidente aconteceu em casa. Todo mundo vai ter direito? Não, não é todo mundo que tem direito. Por quê? É só quem paga o INSS, é só quem contribui para a Previdência Social e contribui ainda assim de alguma das formas, como o empregado, que é o trabalhador CLT, o empregado doméstico a partir de 2015, tá? Antes de 2015 o empregado doméstico não tem direito, trabalhador avulso e o segurado especial. São só esses 4 tipos de trabalhadores que pagam o INSS, contribuem ao INSS, que podem receber o auxílio acidente. Então, o contribuinte individual, o MEI, o antigo autônomo lá, ó, que paga pelo carnezinho laranja, facultativo também, eles não vão ter direito ao auxílio acidente. Por regra, eles não têm. A não ser que eles foram dispensados, né? Imagina a situação aí, poderia até ser esse caso da enfermeira, ela foi demitida e durante ali o período de recebimento do seguro-desemprego, ela estava pagando lá o carnê como facultativo, e aí ela vai e sofre um acidente. Só que como ela estava ainda protegida, tinha recém saído do emprego de carteira assinada, pode ser que ela ainda tenha direito. Tem uma tese aí que consegue receber. Mas só para te deixar por dentro aqui, se essa enfermeira trabalhasse por conta própria, fosse uma enfermeira que trabalhasse numa casa de uma pessoa, por exemplo, de forma autônoma, 2, 3 pessoas ali cuidando, fazendo curativos, e fosse uma contribuinte individual, ela não ia ter direito. Tá? Ela só tem direito porque ela era empregada de um hospital. Ah, mas o acidente não foi acidente do trabalho? Qual a diferença? Pois é, pessoal, a lei, está escrito na lei que somente o empregado doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial é que tem direito. Então, estou falando que está na lei. Tá? Parece estranho o contribuinte individual que também paga no INSS não ter direito? Parece, mas isso aí é um assunto para a gente conversar uma outra hora. Vamos voltar aqui para a nossa situação, que é da enfermeira. Ela foi lá e solicitou auxílio acidente para o INSS. Quem disse que o INSS concedeu o benefício? O INSS negou. O perito falou, não, isso aí não é caso de auxílio acidente. Por que que o INSS negou? Porque o INSS, ele tem uma tabela, ele tem uma lista de situações que, no ponto de vista dele, do próprio INSS, são somente aquelas situações que vão dar direito ao auxílio acidente. Na verdade, o INSS até corrigiu isso, colocou lá no decreto a exemplo, mas na prática, os peritos do INSS, infelizmente, não são todos, tem as suas exceções, tá? Mas a maioria que eu vejo, pelo menos aí, no meu dia a dia, é que os peritos só concedem se tiver exatamente igual lá nessa lista. E aquela lista, ela é bem, assim, rigorosa. Situações como o dessa enfermeira não estão lá. E aí, por isso, o INSS negou. O que ela fez? Ela procurou o advogado especializado, entrou com processo judicial contra o INSS e, nesse processo judicial, ela fez uma perícia judicial. E o perito do juiz reconheceu que ela tinha, sim, uma redução. Só que o perito disse assim, não, tem uma redução, mas é uma redução leve da capacidade para o trabalho. Pronto. Essa redução leve da capacidade do trabalho
nessa situação aqui foi o suficiente para ela ganhar o processo. Na verdade, foi um acordo, né? Foi o INSS próprio, o INSS daí dentro do processo, viu lá e ele sabia que ia perder o processo, foi lá e propôs um acordo, ela aceitou e deu tudo certo. Quando eu disse lá no começo do vídeo que ela processou o governo, na verdade ela processou o INSS. E eu falo o governo porque sempre que a gente fala de problema de saúde e INSS, as pessoas só pensam nos dois benefícios, que é o auxílio-doença, quando você está ali afastado, que você não pode trabalhar, e na aposentadoria por incapacidade permanente. As pessoas não sabem do auxílio-acidente. Então eu falo de propósito, processou o governo, que é para chamar a atenção das pessoas. Algumas pessoas, inclusive eu fiz um vídeo dessa história de forma bem rápida lá no meu Instagram. Se você não me segue lá, tá, pessoal? E lá, claro, não foi igual aqui no YouTube, onde eu contei toda a história mais detalhado. Foi mais resumido. E muita gente criticou o vídeo, né? Muita não, um pouco ali. Teve uma ou duas pessoas ali que criticaram, que vergonha, e não sei o quê. Como se fosse um absurdo a pessoa exigir o direito dela que está na lei. Se as pessoas comentassem assim, essa lei é muito benéfica, essa lei ela é muito sei lá o quê. Tá, um direito dela pensar assim, tá? Mas não vamos falar que, por exemplo, essa enfermeira que deu entrada, tá recebeu a indenização e ela é errada, por isso que não é, tá? Não é. Acho que no vídeo eu falei o valor. E a propósito, o valor dessa indenização aqui é o seguinte: ela não é paga de uma só vez, não é uma indenização única. Ela é paga todos os meses, como se fosse uma meia aposentadoria. E ela vai recebendo todos os meses até chegar a hora dela aposentar. O valor dessa meia aposentadoria pode ser de metade do salário mínimo, então aí no mínimo uns R$800, e pode chegar até a metade do teto do INSS, é o valor máximo, que é difícil de receber, óbvio, né? Mas seria aí aproximadamente R$4.000. Eu já vi muitos auxílios acidentes de meio salário mínimo, porque as pessoas tinham uma contribuição mais baixa, e também já vi vários ali de R$1.000, R$1.500, e já vi alguns ali na casa dos R$3.000, R$3.500. As pessoas que tinham um salário alto recebem ali naturalmente um auxílio acidente mais alto. Essa história é inspirada em um caso real. Tudo o que eu disse para você aqui realmente aconteceu. Esse caso não é único, tem diversos outros casos parecidos com esse, de pedreiro, de contador, bancário, dentista, diversas profissões que a pessoa sofre um acidente, fica com sequela. Também tem as situações que a pessoa tem uma doença causada pelo trabalho, que também pode gerar direito ao auxílio-acidente. E aí pode ser que você queira saber mais quem realmente tem direito a esse auxílio-acidente. Ou se é um tio seu, um parente seu. E é por isso que eu tenho um vídeo meu aqui no YouTube, que eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir, onde eu explico no detalhe todos os requisitos, tudo que você precisa saber sobre o auxílio-acidente. Vou deixar ele aqui para você assistir, tá? Ou então, para você encaminhar para alguém que você sabe que pode ter esse direito. Nos vemos no próximo vídeo.